E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai da Olivia e do Mike, que são minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapiro, uma consultoria boutique de RH especializada em escritórios de pequeno e médio porte. Para saber mais, acesse sapiro.com.br. E esse é o Direito de Resposta, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Esse é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreiras, tendências e curiosidades. E esse é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. Floriano é daqueles profissionais que planejou a carreira, e quase tudo que planejou aconteceu. Queria ser professor da USP. Ele é. Queria fundar um escritório especializado. Assim o fez. Floriano é sócio fundador do Manesco Advogados, que é referência na área de direito público. Mas Renato, foi tudo planejado? Não. Mas Floriano estava preparado para as oportunidades. Floriano foi um dos diretores mais jovens da história da USP. E é ministro do TSE efetivo, quando o comum é começar como substituto. Quanta história para apenas um episódio. Aproveitem. Floriano é formado em Direito, possui um doutorado e uma livre docência, todos pela USP, ou como meu avô gostava de falar, escolão. É professor da FGV e da USP, onde foi diretor de 2018 a 2022, é sócio fundador do Manesco Advogados e ministro do TSE. Mas melhor que ouvir de mim, vamos ouvir dele. Senhoras e senhores, estamos recebendo hoje Floriano Azevedo Marques, que é ministro do TSE, além de sócio fundador do Manesco, professor da USP, ex-diretor da USP, professor da FGV. Olha, tem muita história bacana pra gente contar. Uma honra te receber aqui, Floriano. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer estar com você e falar para todos os seus ouvintes. Floriano, a gente tem aqui uma primeira pergunta que é clássica, que é sobre planejamento de carreira. E você tem uma carreira que é super bem estruturada. Quando a gente pensa na advocacia, né, são vários anos dentro da mesma estrutura. O Manesco é o escritório que você ajudou a fundar, claro. Você também passou pelo magistério na FGV, na PUC, a São Judas e também na USP. Foi diretor da USP, mas a sua carreira ela é muito bem estruturada, né? E atualmente você também é ministro do TSE. Essa trajetória ela foi planejada? Caso contrário, quais eram os seus outros objetivos? Quando você fala de planejamento de carreira, a gente tem que dimensionar duas coisas, né? Primeiro é o planejamento enquanto objetivos aos quais você se põe e coisas que você pretende fazer na sua carreira, né? Isso é o planejamento, isso que faz, em grande medida, indica o sucesso de alguém que se aplica numa carreira. A outra dimensão é a dimensão das coisas que vão surgindo na vida e do que eu chamo de cavalos selados. Eu tive na minha vida algumas oportunidades em que a fortuna acabou sendo mais importante do que a virtude. E aí a gente pode deduzir isso da seguinte forma. Eu, quando me formo na faculdade, logo depois de formado, eu desenho para mim dois objetivos de carreira, né? E se entrecruzavam. A advocacia, na minha ideia de advogar naquilo que na época não era uma área cool, uma área sexy do direito, que era o direito público, direito administrativo, e de outro lado, a minha intenção, meu desejo de ter carreira acadêmica. E desde o começo eu tento me organizar para dar conta dessas duas trajetórias, desses dois percursos, que são muito autônomos, mas que têm entrecruzamentos, e eu costumo dizer que a minha atividade na advocacia influenciou a minha atividade acadêmica e a minha atividade, meu treinamento, minha capacitação acadêmica influenciaram na advocacia. Então, esse é um primeiro desenho que eu acho que teve de planejamento. E o que estava no meu planejamento? Estava ter um escritório especializado em direito público que pudesse ter um peso, uma importância, uma presença a ponto de conseguir me sustentar profissionalmente. E na carreira acadêmica, o meu objetivo, esse sim, sempre foi um dia vir a me tornar professor da USP. E desde que eu começo, né, eu me formo em 90 e monto o escritório com alguns colegas de faculdade em 91 e começo a dar aula em 92. Então, desde o começo, sempre foram trajetórias que andaram muito casadas, muito juntas. E a partir daí, a gente vai fazendo um planejamento, que é um planejamento que eu acho que todo mundo tem que fazer. Eu costumo brincar, Renato, que para você ter sucesso, você tem que pensar onde você quer estar em 5, 10 e 15 anos.
E isso vai organizar um pouco seus passos. E dentro desses períodos de 5, 10 e 15 anos, você vai encaixando quais são as suas prioridades a cada tempo. Muito bacana como você coloca a história do planejamento de carreira, e a gente sempre faz essa primeira pergunta e cada um responde de um jeito. E é bacana que você traz, tem gente que fala, olha, eu gosto de planejar a longo prazo, médio prazo, curto prazo, mas você dá os prazos aqui, né? 5, 10, 15 anos. E é importante também você se visualizar em determinado lugar para você trilhar esse caminho. Você falou da advocacia, você falou da parte acadêmica, né? Da formação, né? Mas principalmente também do magistério. Como foi possível, e a gente depois vai destrinchar e entrar em cada uma delas, mas como foi possível trabalhar com tudo isso ao mesmo tempo? Porque é muita coisa. Como foi possível girar tantos pratinhos dentro de uma trajetória como a sua? Olha, é um pouco, como eu falei, um intercruzamento, né? Em grande medida, eu montei um escritório e organizei um escritório na perspectiva de poder ter alguma flexibilidade, né? Que, por exemplo, quando você se forma, para muitos se coloca essa opção da carreira pública, quem está na carreira pública retarda uma carreira acadêmica. Se você é juiz, você é promotor, você tem que estudar para um concurso, que é um estudo que não tem nada a ver com a carreira acadêmica, um estudo focado e de capacitação para passar numa prova, e você tem êxito nesse concurso, você vai para o interior. Não dá para você fazer um bom curso de pós-graduação, uma boa aplicação de pós-graduação, indo morar em cidades onde normalmente tem a entrância inicial na carreira. Então eu já preferi seguir pela advocacia, primeiro que eu não tinha aptidão nenhuma para ser juiz e promotor, e até contraditório por eu ter me tornado juiz já à beira da terceira idade, mas eu me organizei para a advocacia para justamente ter essa flexibilidade. E a vida acadêmica começa pelo meu desejo, e devo confessar que no começo também para pagar aluguel, né? Eu dava 16 aulas por semana entre a PUC e a São Judas, porque a renda que a atividade de professor me dava naquele início da advocacia era extremamente bem-vinda e conseguia suplementar as minhas receitas e pagar as contas que eu tinha para pagar. E aí você vai conciliando dentro de uma organização de prioridades, né? Eu sempre tive uma capacidade de resistência muito grande ao trabalho, ao estudo, né? Investir conscientemente os meus 10, 15 primeiros anos num ritmo bastante intenso de advocacia e de vida acadêmica, e fui tentando conciliar duas formas de pensamento, né? O pensamento da advocacia, ele é um pensamento que converge do seu background para resolver o problema do cliente, né? Você não pode derivar, você tem que pegar todo aquele arcabouço de conhecimento e focar para resolver o problema do seu cliente, desde que você esteja de acordo com aquilo é possível. O pensamento acadêmico, ele é completamente diferente. Você parte de um problema e você vai abrindo o conhecimento ao infinito. E aí, num determinado momento, você tem que concluir de alguma forma e você dá um fechamento. Mas são duas formas de pensar, uma é côncava, a outra é convexa. Mas elas acabam se entrecruzando porque quando a experiência profissional te suscita algumas coisas e você consegue fazer a transposição de problemas da vida prática para a reflexão acadêmica, isso incrementa a visão acadêmica, você deixa de ser um acadêmico que vive no éter, que vive no Olimpo. Quando você tem aquele acervo de informações que a vida acadêmica te obriga a ter, porque ela é extremamente demandante de checar fontes, ter método de pesquisa, ter método de investigação, de conhecer autores, de se abrir para o mundo, e você aplica no conhecimento profissional, né, que é um conhecimento na advocacia necessariamente intelectual, você consegue tirar proveito dessas duas dimensões entrecruzadas, né? Dá mais trabalho, foram muitos e muitos finais de semana trabalhando como se segunda-feira fosse, mas de certa forma eu não posso me queixar porque as duas dimensões da minha trajetória, da minha carreira, acabaram uma alavancando a outra. E é interessante você colocar isso, Floriano, porque você fala da parte acadêmica, que é uma parte mais teórica, e da parte da advocacia, que é uma parte mais prática. Uhum. Mas e o magistério, né? Porque a gente está acostumado aqui no Brasil a uma aula expositiva, né? Diferente dos Estados Unidos, né? Onde você tem muita troca. Mas mesmo numa aula expositiva, você tem muita troca. O quanto que o magistério te ajudou no desenvolvimento da tua trajetória profissional e até na advocacia? Eu costumo dizer que qualquer pessoa que enfrentou uma classe de 100 alunos não teme numa audiência perante um juiz. É verdade. Isso é básico. Tem uma segunda dimensão, Renato, que é mais sofisticada e mais relevante.
O mistério da docência te obriga a traduzir um conhecimento que você tem, que você acumulou, de forma didática. O professor, necessariamente, ele é condicionado, para ser um bom professor, a transmitir um conhecimento que ele tem assimetricamente em relação aos alunos, ao mesmo tempo de forma didática, compreensível por esses alunos e não vulgar. Eu costumo dizer que existe, e todas as profissões lícitas são louváveis, mas existem professores que são animadores de auditório. Esses não têm carreira docente, têm carreira de comunicador, sem nenhum desdoro. São comunicadores brilhantes. No meu tempo, era um professor. Eu dei aula em cursinho preparatório e eu tinha uma certa dificuldade, porque você era obrigado a fazer recursos de mnemônicos, atraentes, e era um papel muito mais de ser Silvio Santos do que de ser Habermas. A docência, ela exige que você seja didático sem ser vulgar. Quando você pega isso, quando você encaixa a embocadura e depois de 30 e poucos anos você aprende, isso é extremamente útil na atividade profissional da advocacia. Não tem sustentação oral que dê frio na barriga para alguém que dá aula. Por quê? Porque, na verdade, o que é uma sustentação oral? É pegar aquele processo que você conhece profundamente, identificar o que é relevante, convencer os que estão te ouvindo, os magistrados, dos seus pontos e apresentar a questão jurídica de maneira clara e compreensível para os juízes que sabem da questão, menos que você que está estudando e lidando com o caso há anos, se não há décadas. Então, essas duas dimensões, elas também são intercorrentes e interrelacionadas. Por quê? Porque, no fundo, o que é o processo de conhecimento? O processo de conhecimento, e isso vale para a advocacia e vale para a didática, é você acervar, incorporar referências, conhecimentos e raciocínios e você saber transmitir esses conhecimentos. Porque senão você não está fazendo pesquisa, você não está fazendo docência. Você está absorvendo conhecimento para nada. Um conhecimento que pode ser enciclopédico, mas não tem nenhuma utilidade. Quando você se propõe a dar aula, ou quando você se propõe a advogar, você não pode só se capacitar com informações, com estudo, com leituras. Você tem que saber decodificar aquilo em conhecimento útil, conhecimento compreensível, conhecimento absorvível pelo seu interlocutor. A advocacia, assim como a docência, são processos comunicativos. E você tem que saber se comunicar sem aviltar a mensagem que você está transmitindo. É interessante, Floriano, até a tua visão, tanto da advocacia quanto em relação ao magistério, como elas se cruzam. E você conta que começou na docência, no magistério, ali basicamente para pagar a conta. E você acabou desenvolvendo a tua trajetória também ali no magistério, como eu comentei, dando aula na USP, na GV, na PUC e tantas outras faculdades. E dentro da USP, você é filho da USP, você graduou na USP, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e você assumiu a diretoria da USP, como meu avô gostava de chamar, do escolão. Como é que surgiu a oportunidade de assumir a diretoria? O que muda no dia a dia, na rotina? E se você puder contar alguma história, algum bastidor desse período, vai ser ótimo. Tá, só dar um passo. A atividade de aula, no começo da minha carreira, me pagou as contas, mas eu sempre me apliquei para dar aula muito mais por uma vocação e um desejo de ser professor e de ser professor da USP do que propriamente para cobrir a renda. Mas você coloca o tema da diretoria. Vou voltar ao tema que eu começo, planejamento e fortuna mais do que virtude. Te dou um exemplo. Eu era professor já há 10 anos, começo em 92, em 2002, e abro um concurso para professor doutor, um concurso de ingresso na USP. Eu disputo esse concurso na perspectiva de fazer um bom papel e me qualificar para outras disputas. Eram 14 candidatos, um concurso super acirrado, e tive uma ventura de ganhar. Então, aí eu assumo a minha carreira na USP. E eu tenho uma vantagem aí, que entra um pouco o fator sorte, porque as professoras titulares do departamento, na época a professora Maria Silva e a professora Odete, tinham ainda um longo período antes da aposentadoria. Então eu consigo, por esse tempo, até abrir uma outra vaga para professor titular, eu consigo planejar um período bastante bom, no meu doutorado de 99, entre 99 e 2008, portanto 6 anos já na carreira, para fazer minha livre docência. Um tempo super bom para fazer uma boa livre docência. E eu defendo a livre docência em 2008. E em 2008, eu já sabia que eu ia ter mais 5 anos para me preparar uma tese de titularidade e me preparar para um concurso de cátedra.
né? Então, isso às vezes não acontece. Tem situações, professores que hoje são titulares, que ingressam, como se fosse no meu caso, em 2002, e a vaga de titular vai abrir em 2004. Então, ele tem, entre 2002 e 2004, 2 anos para fazer uma tese de livre-docência e uma tese de titularidade. Ou até mais, 3, 4 anos, mas é muito pouco tempo para fazer um trabalho consistente, um trabalho que você se sinta à vontade para defender. Eu tive essa aventura, já que eu tinha esse período, né? Sabia que a primeira vaga ia abrir em 2013, entrei em 2002, eu tinha 11 anos, aí entra o planejamento. Aí eu me organizei para escolher um tema que eu gostasse, quisesse desenvolver na livre docência e depois escolher um tema que eu quisesse desenvolver na cátedra, na disputa da cátedra. Bom, eu viro titular em 2013. Eu sempre fui muito participante, sempre tive muito prazer, gosto e honra de ser professor da USP, então sempre ocupei cargos administrativos, posições, etc. E assumo lá a minha condição de professor titular, que é uma condição habilitadora para ser candidato a diretor, mas com toda sinceridade, ser diretor não era um projeto de vida, não era um objetivo como era ser professor, como era me tornar professor titular, era uma circunstância que eu até colocaria dentro do meu espectro de desejos, mas muito mais numa perspectiva assim de, não fim de carreira, mas mais maduro, depois de passar 10, 15 anos na titularidade, me sentindo então já em condições de ser líder da instituição. E aí acontece que um candidato, que é normalmente um candidato natural à sucessão de um diretor, que é o vice-diretor do diretor que me antecedeu, que era o Zé Rogério Tucci, que foi meu professor na graduação, ele não ia ser candidato a diretor, porque ele iria, como de fato se tornou, presidente do Instituto de Advogados de São Paulo, que é o Renato Silveira. E aí eu já desenvolvi ao longo do período de diretoria do professor Zé Rogério uma proximidade com ele, me dispondo a ajudá-lo em várias coisas, ele me convida a ser candidato a diretor. O que para mim foi uma grande surpresa e, para mais surpresa ainda, eu me candidato com uma candidatura única e sou eleito, apesar de candidato único, com 86% dos votos. Então isso me deu uma condição muito boa, fruto também do próprio sucesso da gestão do Zé Rogério e da pacificação que ele fez na faculdade. Aí me torno diretor da faculdade. Um diretor bastante jovem, talvez um dos mais jovens a assumir a diretoria. Por que isso não me é uma coisa estranha? Porque para você dirigir alguma coisa, você tem que, antes de mais nada, conhecer essa instituição. E eu conheci essa instituição desde meados dos anos 80, porque vivi nela praticamente de forma ininterrupta, de 86 até assumir a diretoria, e até hoje vivi o dia a dia da faculdade. Então eu tinha vantagem de saber exatamente o que precisava ser feito, né? E aí a impressão que eu tenho é uma impressão dupla. Primeiro, eu tenho um sentimento de missão cumprida. Acho que o que eu me dispus quando eu me candidatei, essa foi uma condição. Eu fiz uma carta, programa, dizendo tudo o que eu ia fazer, as caixas de vespeiro que eu ia meter a mão, os enfrentamentos que eu ia fazer. Olha, esse é o meu programa. Se não quiserem votar em mim, não tem nenhum problema, vou continuar sendo professor, mas votaram. E aí eu implementei praticamente tudo. E o tempo todo, mesmo nas questões mais complicadas que a gente enfrentou, eu sempre dizia, olha, nem venham me dizer que se surpreenderam. Eu avisei que eu ia fazer e eu estou fazendo. Eu avisei, vocês votaram, eu vou fazer. E foram sendo construídos consensos em torno de questões que eu nem vou citar aqui para não tomar o tempo de vocês, mas questões muito importantes. Então, por um lado, eu tenho essa sensação de dever cumprido. De outro lado, Renato, eu devo te confessar que é muito estranho virar um retrato na parede. Entre outros motivos, porque normalmente, na tradição, um diretor da faculdade cumpre o seu mandato e depois se aposenta. Então ele vira um marco na história, um nome na parede, um retrato na parede, e ele volta lá, com todos os afetos que nós temos, volta para se encontrar com os amigos, recordar, e está lá na parede. Bom, eu deixo a diretoria em 22 e eu tenho mais quase 20 anos pela frente vendo o meu retrato e me vendo envelhecer na vida real e permanecer jovem no retrato na parede. Então, a sensação um pouco de precocidade da entrada histórica, mas não deixa de ser uma honra ter sido diretor da faculdade. Não, sem dúvida, é muito bacana. Mas qual foi o teu grande legado na sua visão?
E você pegou um período, Floriano, muito complexo, né? Seu mandato foi de 18 a 22, você pegou pandemia, o coração da pandemia. Como é que impactou na rotina da faculdade e na sua como diretor? Muita coisa. Olha, eu acho que a gente conseguiu fazer muita coisa apesar da pandemia. Eu vou dividir a resposta em duas. Primeiro, qual o maior legado? Eu acho que são vários legados, assim. O maior legado foi ter assumido a diretoria no momento de consolidação da política de cotas e ter conseguido viabilizar algumas coisas muito importantes para as cotas serem uma realidade. Nós já no primeiro ano montamos um programa de financiamento de bolsas com recursos de antigos alunos, que hoje dá mais de 100 bolsas e vem crescendo, está sendo bastante importante. Poderia falar de toda a transformação que a gente fez na infraestrutura, reforma de salas, reforma do restaurante, reforma do telhado da faculdade, recuperação dos quadros históricos, enfim. Mas o maior legado, talvez, Renato, que eu acho que eu tenho para me envaidecer, é que eu consegui trazer de volta os antigos alunos para o convívio da faculdade, para o engajamento na faculdade. Você conhece, falou aí do seu avô, da sua relação familiar com a faculdade. A faculdade, ela é muito antiga e ela cria um sentimento de comunidade, que não são todas as faculdades que criam. Então, quem passa pela faculdade se inclui numa comunidade franciscana. Esse sentimento é muito forte. Eu estou aqui em Brasília e eu encontro antigos alunos da faculdade, meus contemporâneos e há uma irmandade, mesmo à distância, porque nós somos franciscanos. Então isso é uma coisa que existe em outras universidades, nós tínhamos e temos. Mas esse antigo aluno estava afastado da faculdade. E aí o que foi legal? Foi trazer esse antigo aluno de volta. Como? Convocando esses antigos alunos a patrocinarem reforma de sala, convocando esses alunos a adotar alunos que precisam de apoio para a permanência estudantil, convocar esses antigos alunos para montar um fundo de endowment que em 40 dias arrecadou quase 20 milhões de reais de doações de antigos alunos, engajar esse pessoal numa relação de devolver para a faculdade aquilo que nós, enquanto alunos, granjeamos por essa oportunidade. Então, esse talvez seja o maior legado. Eu acho que é um legado que não vai se perder. Os programas que nós criamos para esse engajamento continuam bastante firmes. Então, acho que esse foi o meu maior legado. A pandemia foi um susto e um desafio. Para você ter uma ideia, nós iniciamos o ano letivo de 2020, no dia 13 de março foi a aula inaugural. 13 de março. No dia 16 de março, nós fechamos a faculdade. E entre 16 de março e 23 de março, 24 de março, a gente teve que fazer rodar todo um aprendizado, a verdade é essa, para poder manter a faculdade funcionando, principalmente as atividades docentes funcionando. Então, nós tínhamos lá, eu tinha reformado, graças a Deus, todo o setor de TI, trazido gente qualificada, Nós conseguimos distribuir o programa que a gente usava na época, que era o Zoom, nós conseguimos colocar para todos, conseguimos capacitar professores, alguns já com mais de 70 anos, que não tinham muita familiaridade com o mundo virtual, capacitar as ferramentas do Moodle, as ferramentas do programa de videoconferência, as ferramentas do chat, a como aferir presença dos alunos, depois como aplicar provas no modo virtual. Nós fizemos isso em uma semana, e conseguimos pôr a faculdade rodando. Basicamente, nós tivemos aí, de um quadro de 130 professores, menos de 10% que não aderiram no primeiro momento à educação pela ferramenta virtual. Bom, aí surge outro problema. Nós tínhamos uma parcela dos estudantes que não tinham acesso à internet de boa qualidade. Então tivemos que providenciar a compra de chips de banda larga para o celular e distribuir pelo Brasil inteiro para chegar a esses alunos que moravam em cidades que não têm boa banda larga, ou mesmo moram em casas que não têm uma oferta de internet. E vamos combinar que no meio da pandemia ninguém ia para uma lan house ou ia para um lugar que tivesse Wi-Fi, um bar, um café, para assistir a aula, porque as pessoas estavam enclausuradas nas suas casas. Então, o segundo desafio foi esse. Aí surge o terceiro desafio. Muitos alunos não tinham um notebook, um laptop para poder fazer as provas, para poder fazer. Conseguimos doação de quantidade grande, mais de uma centena de notebooks e laptops, compramos outros tantos
e distribuímos para esses alunos com um termo de comodato, de empréstimo, que o sujeito tinha que devolver assinado. Mandávamos isso pelo correio, né, preocupados de chegar. Então a gente teve que rapidamente nos reorganizarmos para poder suprir necessidades que, eu insisto, não eram cogitáveis. Agora, a pandemia, a gente enfrentou bem o desafio. Depois, todos os desafios da retomada, não sei se você está lembrado, nós tivemos 2 rebates falsos de retomadas, né? Um no final de 20, outro depois, no final do primeiro semestre de 21, que a gente achava que ia poder voltar para o presencial, a pandemia recrudescia, a gente não conseguia voltar, e tudo isso foi muito dificultoso para nós, e conseguimos sair da pandemia com um saldo bastante bom, né? Mas foi muito frustrante. Muitos programas que a gente tinha tiveram que ser suspensos, e a coisa mais dolorosa para mim foi formar, né, colar grau de 2 turmas de estudantes que não tiveram a oportunidade de colar grau presencialmente, ter festa de formatura, ter discurso, e eu ter que colar grau desses meninos olhando pela telinha. Isso foi muito duro para nós, né, professores, e para os alunos. Então, o balanço da pandemia, eu acho que, em resumo, pode ser feito assim. É duro mesmo, né? Quantos alunos e alunas não sonham em estudar no Largo São Francisco, se dedicam muitos anos, muitas vezes passam, e aí, não falo nem da colação de grau, claro que isso é muito duro da festa, mas ele do dia a dia, sabe? De frequentar um prédio histórico, né? Onde tantos juristas passaram. Então, eu imagino o quão duro tenha sido, que bom que passou, né? E que a gente voltou aí à nossa normalidade. E é irrecuperável, viu, Renato? Rapidamente, há muitas boas faculdades de direito no Brasil. O que diferencia a São Francisco é esse convívio que você falou. E nós tivemos uma geração que perdeu 40% desse convívio em 2 de 5 anos, sem ter essa participação, essa presença, esse convívio. É irrecuperável, mas são forças da vida. Exato, infelizmente aconteceu, né? Mas a gente leva muitos aprendizados, né, desse período complexo que a gente viveu, que a nossa humanidade viveu. Você conhece a Sapiro? Nós somos uma empresa focada no mercado jurídico, especialmente em escritórios de advocacia de pequeno e médio porte, e que tem 2 pilares, recrutamento e consultoria. Acabando este episódio, acesse sapiro.com.br e saiba como podemos te ajudar. Você falou da docência, você falou da sua formação acadêmica, agora vamos entrar um pouco na advocacia. Como se deu a escolha pela advocacia e não eventualmente por um órgão, um concurso público, e por que o direito público administrativo? Tá, advocacia porque eu sempre quis advogar, sempre achei que era onde eu ia me encontrar. Eu te confesso que eu tinha e tenho grandes amigos de colegas de turma de faculdade que entraram na faculdade querendo ir para a carreira pública. Isso nunca me seduziu. Eu sou filho de procurador municipal, meu pai era servidor público, eu não deixei de ser porque sou professor da USP, mas eu via uma incompatibilidade da lógica organizacional da carreira pública com a minha pulsão pessoal. A lógica da carreira pública é a lógica da estabilidade. Eu gosto de desafio. Então, assim, eu me sentiria preso numa carreira pública muito pouco confortável em ser juiz, procurador, promotor, por conta dessa minha necessidade do desafio. Por que eu fui para a carreira pública? Por que eu fui para o direito público? Eu acho que, em parte, por influência paterna, né? Como eu falei, meu pai era procurador municipal, muito estudioso do direito administrativo, tinha livro de direito administrativo, estudava, etc. Então, eu me afeiçoei por isso. E, de outro lado, porque eu sempre tive uma grande afeição por essa fronteira entre o direito e a política. E o direito público é o direito da política e implementação jurídica. Então, eu sempre tive muito afé, muita simpatia pelas questões de Estado, pelas questões da política aplicada na prática. Então, dessas 2 influências, a paterna e da pulsão política, que é muito presente na família do meu pai, sempre foi algo muito próximo, né? Família de pessoas envolvidas na política, na imprensa, no debate público, me levaram para essa área. Mas uma área, Renato, que nos anos 80 não tinha apelo nenhum. Não tinha apelo nenhum. Advogar com direito administrativo era advogar para servidor público, alguma coisa de direito municipal e mal alguma coisa de licitação, mas muito marginal, né? Na minha época de estudante, sexy era trabalhar com direito societário, com direito tributário. Direito administrativo era, assim, a sub-área do subgrupo do desinteresse, né? E aí vem de novo a fortuna, a sorte que me bafeja. Me preparo para isso, monto um escritório com colegas que tinham o mesmo interesse. Claro que começamos a advogar
em servidor público, processo administrativo disciplinar, enfim, com o que viesse nessa área. Só que aí, meados dos anos 90, o Brasil dá uma guinada e você praticamente reinventa o direito público, com a miríade de leis que não existiam, lei de processo, lei de concessão, nova lei de licitações, programas de privatização, todo o advento do direito regulatório, e aí, interessantemente, nós estávamos montados para fazer isso no lugar certo e na hora certa. E aí a gente acaba sendo beneficiário de todo esse empuxo de transformação que o Brasil viveu no direito público de 95, 96, 97 para hoje. E aí o escritório foi ganhando musculatura e trabalhando muito nessa lógica de aceitar os desafios do direito público. É muito interessante como você chegou na área, como você virou uma referência, e você me traz 2 pontos que me levam a 2 perguntas. Uma em relação ao Manesco. Queria que você contasse pra gente um pouquinho daquele nascituro, daqueles primeiros dias, como é que surgiu, né? Se você puder contar algumas histórias de bastidores, vai ser ótima. E a segunda, você falou das privatizações, você participou ativamente da privatização na área das telecomunicações ao lado de um grande advogado que é o Eri Sandfeld. Queria também que você contasse um pouquinho desses bastidores, de como foi ajudar nessa privatização. Tá. A gente monta o escritório a partir de uma iniciativa meio heróica de recém-formados, né? Eu, inclusive, entro no escritório por uma coincidência. Eu trabalhava na Câmara Municipal de São Paulo e um dia, eu já formado e tal, eu vou almoçar lá no centro e encontro um amigo, colega de turma, e ele fala assim: ô Floriano, nós estamos aqui, eu, fulano, Beltrano, Marcos Pérez, que é meu sócio até hoje, estamos pensando em montar um escritório, sem sair dos empregos que a gente tem, mas para começar a movimentar, advogar e tal. Você tem interesse? Eu falei, tô pensando nisso, tá, vamos conversar. E aí montamos um escritório, que era um conjunto, né, quase uma república advocatícia. Alugamos lá um conjunto na Tabatinguera e tínhamos lá, acho que 6 sócios, todos recém-formados. E começamos a fazer o que aparecesse. Isso, eu ainda trabalhava na Câmara Municipal, isso vai por um ano e pouco. O escritório começa a ter volume, não de dinheiro, mas volume de trabalho e tal, processos de servidor, etc. E eu já estava com o meu ciclo lá na Câmara Municipal concluído, não tinha muito mais o que fazer lá, e eu chego para o meu sócio e falo assim, eu ganho tanto na Câmara, ganhava 10. Se vocês se ratearem e me pagarem 7, eu venho para o escritório e eu fico aqui o dia inteiro, atendo todas as demandas de vocês e tal, e vocês, quando saem dos seus trabalhos, vêm aqui, a gente se reúne, eu passo o que aconteceu, eu atendo os clientes, eu toco os processos, eu vou ficar dedicado ao escritório. E aí eles bancaram, ratear a minha paga, menor do que eu ganhava, mas eu, nessa época, vivia com meus pais, não precisava tanto de dinheiro, e aí nós começamos a fazer isso e começamos a ganhar algum tipo de clientela, empresas pequenas e tal. Aí, quando foi por volta de 92, estamos falando de entre 90 e 92, esse modo que eu chamo de república advocatícia, né? Alguns sócios foram se encaminhar para a carreira pública, né? Um deles, o Zé Marcos Lunardelli, foi prestar concurso de juiz federal, hoje é desembargador federal. Outros foram estudar fora e morar fora. E aí ficamos lá, basicamente, 4 sócios que remanesceram. E aí a gente se entreolhou, todos muito jovens, a gente falou assim, né, a gente está com um problema, a gente precisa de cabelo branco. Precisa de cabelo branco porque, a partir de agora, na clientela que a gente está alcançando, esse bando de guri não vai mais convencer ninguém. Aí tínhamos dois advogados, que eram advogados que tinham uma banca muito boa, mas não tinha escritório, que são o Zé Roberto Manesco e o Eduardo Ramírez, que trabalhavam muito em ações de servidores públicos, docentes, professores universitários, professores da rede pública, etc. Então tinha uma carteira de processos bem vultosa, mas eles não tinham escritório físico, estrutura física. Eles advogavam de casa ou na sede das associações de servidores, etc. E aí a gente faz uma negociação e trazemos os dois, basicamente para serem mais sêniores, mais antigos que nós, que são 10, 15 anos mais velhos que eu, né, que à época era o mais novo. E nessa reunião a gente monta o escritório, ficamos em 6. Depois o Hélio Silveira, logo depois, sai para fazer outras coisas. E aí ficamos nós. E o dote deles era, além de pôr a carteira de ações, que era um ativo para realizar muito no futuro, eles doaram uma impressora e um computador, né? Esse foi o dote de entrada do escritório, uma impressora e um computador, e aí viemos a agregar. E aí mudamos de sede,
alugamos um conjunto melhor, reformamos um conjunto, já estávamos um pouquinho mais estruturados. Isso, 92, 93, essa estruturação. Quando estamos em 96, o Carlos Ari, que eu conhecia desde antes, né, desde a faculdade, e tinha me tornado amigo, como amigo dele sou até hoje, ele tinha sido, por uma coincidência, envolvido, convocado para ajudar na elaboração da Lei Geral de Telecomunicações. E a partir da Lei Geral, que já estava no Congresso, que ele tinha feito com a ajuda de alguns outros profissionais e com, claro, a orientação e a responsabilidade do Ministério das Comunicações, nós estávamos nos ajustes da Lei Geral, né, os ajustes finais da lei para sua aprovação, e ele antevia que daí ia vir, o Ministério já tinha anunciado para ele que ia vir, a privatização e um enorme trabalho de montagem de todo o arcabouço regulatório derivado da lei, que era um volume cavalar de trabalho. E o Carlos Ari me chama, me telefona e fala, olha, nós estamos aqui nos preparando para isso, o trabalho vai ser muito grande, e nós estamos nos associando com uma consultoria internacional, que era a McKinsey, e eu não dou conta, né? Eu não dou conta de fazer toda a área jurídica, então eu estou convidando alguns profissionais para fazer um time, e nós montamos um cluster que vai fazer o consórcio junto com a McKinsey e disputar uma licitação internacional da União Internacional de Telecomunicações. O valor é pequeno, vocês não têm muito dinheiro para pagar, mas o projeto é bacana e tal. E nós topamos, fizemos uma proposta, montamos o consórcio com a McKinsey e fomos disputar a licitação. A McKinsey tinha preços muito altos, nessa licitação o consórcio nosso perdeu. Ficou alguns milhões de dólares abaixo. E não precisa se impressionar, porque para nós, de parte jurídica, vinha uma merrequinha, mas ficamos muito abaixo, alguns milhões de dólares abaixo da proposta vencedora. Aí o que aconteceu foi que, diferentemente da gente que já estava entronizado, já estava sabendo como funcionava o software daquela revolução no setor de telecomunicações, o consórcio que ganhou não conseguia performar, porque ainda estava muito cru. Como era uma licitação não regida pela lei brasileira, mas regida pela União Internacional, nos órgãos de multilaterais, o Ministério falou, não vai dar para tocar com esse pessoal, rescinda o contrato com eles, chamou a McKinsey e falou assim, olha, vocês vão assumir pelo preço do outro e vão fazer pelo preço do outro. Então eles entubaram lá alguns milhões de valor a menor, e nós voltamos para o projeto e aí seguimos ao longo de 97, 98 e 99, depois o Carlos Ari se afasta do projeto, eu assumo a liderança, fizemos toda a montagem da Anatel, da estrutura de telecomunicações, regulamentos, etc. E fazendo junto com isso outros processos, na concessão de rodovias, no mesmo tempo que tinha o setor elétrico explodindo. Então foi um período que, eu devo te dizer, Renato, que eu trabalhei muito, a minha atividade docente acadêmica reduziu-se muito, né? Mas eu acho que foi uma oportunidade daquelas, como eu falei no começo, que o cavalo passa selado. Felizmente nós montamos e pudemos dizer que a gente participou de todas as grandes transformações desse período na infraestrutura brasileira. Sem dúvida, vocês fazem parte da história, inclusive é isso que os nossos ouvintes mais gostam, as histórias de bastidores. As privatizações elas foram muito importantes para o Brasil, muito importantes para o mercado jurídico, especialmente para o escritório de advocacia. Muitos deles, dos grandes hoje, deram um boom nesse momento. Então, você participou de algo que fez muita diferença para o país e para o nosso mercado, né? E muito legal também conhecer um pouquinho da história do Manesco, que 3 décadas depois, né, de sua fundação, continua sendo uma grande referência. Floriano, me chama a atenção um ponto, né? Porque você teve, claro, uma experiência prévia, mas não em escritório de advocacia, né? Em escritório, sua primeira experiência efetivamente foi no Manesco, que é um escritório que você ajudou a estruturar, ou seja, você não tinha tido a oportunidade de ver outras formas de se advogar. Você acha que esse foi o melhor caminho? Quais são os prós e contras dessa vivência e experiência única? Olha, acho que foi o melhor caminho, né? Eu sou absolutamente convicto disso. Entre outros motivos, Renato, porque se eu, quando me formei, quisesse me aplicar num grande escritório, no máximo que eu ia chegar do direito administrativo era ser da área fiscal, porque não existia. Hoje não tem grande escritório que não tenha uma área de direito regulatório, uma área de direito público, uma área de direito da infraestrutura, né? Todos têm. Mas na época que eu comecei, não tinha. Então, era uma opção boa na medida que era a única possível. Qual é o contra? Rapaz, a gente teve que inventar tudo. Nós tivemos que fazer o escritório a partir do zero
e assim, desenvolver coisas que hoje, né, mais estruturadas e tal, a gente contrata consultorias e a gente chega à conclusão que intuitivamente errou pouco, né? Mas você imagina você sair do zero, crescer muito rápido nos anos 90 e ter que incorporar gente e estrutura, tendo que aprender coisas que os grandes escritórios trabalham há muito tempo, né? Aprendem há muito tempo. E aí eu acho que tem um dado, que é um dado interessante. O modelo da Manesco, que é um modelo de um escritório de médio porte, mas especializado, que não tem pretensão de ser um full service, não tem pretensão de atuar em todas as áreas, é um modelo raro, mas que gerou muitos modelos semelhantes. Hoje se fala escritório boutique, etc. Eu nem acho que a gente seja propriamente uma boutique, porque com 70 e tantos advogados não é bem uma boutique. Mas é sui generis, porque só trabalha nessa área. Qualquer outra área que a gente tenha, ela é ancilar, ela é apoio da área de direito público, da área de infraestrutura, né, que nós desenvolvemos. E aí um modelo que permitiu que nós fôssemos precursores em quase todos os processos que a gente entrou. A gente foi precursor nas telecomunicações, precursor em PPP, né? A gente foi precursor em modelos estruturados de financiamento de infraestrutura, a gente foi precursor em arbitragem no setor público, a primeira grande arbitragem em obra pública nós que fizemos. Então, a gente acabou podendo ser um pouco precursor. Eu costumo brincar que o escritório ele vai bastar uma determinada área, um determinado projeto, e quando os outros todos começam a fazer, a gente já tem que pular fora, porque aí não se torna mais interessante para a gente, porque depois que você comoditiza, né, as pessoas passam a disputar no preço e aí não dá para você manter um grau de excelência para desenvolver novas coisas. Então, a gente está obrigado, é um pouco a dor e a delícia, né? A gente está obrigado a estar sempre na frente, porque senão você não tem como se manter. E talvez aí esteja, na sua resposta, Floriano, o motivo pelo qual vocês, após 3 décadas, mantêm o sucesso do escritório, continuam sendo uma referência. Não só o escritório, mas você, né? Os prêmios não me deixam mentir. Mas ainda que você seja fundador, Floriano, 3 décadas é muita coisa, né? E você falou lá no começo que o que você gosta é de desafio, né? E quando você fala de 3 décadas, você vai ter, claro, uma flutuação. O que você fez para se manter motivado durante esse tempo, se reinventar e mais? Eu imagino que você tenha recebido inúmeras propostas, inclusive de clientes. O que te fez ficar? Olha, eu vou te falar assim, eu acho que um pouco essa imagem que você traçou, que é generosa, ela é uma imagem que as pessoas têm de um profissional tão bem sucedido que sabe uma coisa que eu nunca tive na vida, foi proposta assim. Claro, tem sempre amigos que brincam, você tem que vir para trabalhar no escritório, eu cubro qualquer proposta e tal, mas eu nunca tive uma proposta de uma empresa, etc. Acho que talvez esse meu jeito de ser muito metido amedronta as pessoas, né? Acho que as pessoas não fazem proposta porque ou sabem que eu não aceitaria, eu teria muita dificuldade de me inserir numa estrutura que não seja a minha, mas porque acham que a proposta para eu aceitar teria que ser assim, tão milionária que torna-se inviável. Mas eu nunca recebi proposta, né? Mas a tua primeira parte da pergunta é ainda mais interessante. O que a gente faz para se desafiar? Eu acho que sempre você tem que olhar o que você está fazendo de maneira crítica e querer fazer melhor. Ou, como diz a minha esposa, eu sempre arrumo alguma coisa a mais para fazer. E é isso que nos move, né? Eu estava lá sossegado, com uma advocacia já bastante estabilizada, com uma posição acadêmica bastante consolidada, né? Como falei há pouco, um retrato na parede, e resolvi vir enfrentar um desafio no direito eleitoral e na judicatura. Eu nunca tive experiência de juiz, né? O máximo que eu tinha chegado perto era a experiência de árbitro, em arbitragens privadas, e também nunca fui um especialista em direito eleitoral, embora a lei da ficha limpa tenha nos posto diante do direito eleitoral. O direito público foi trazido para a seara eleitoral. Mas desafio é isso, né? Desafio ele dá trabalho, mas também dá vida, né? Então você se obriga a estudar, se obriga a se aperfeiçoar, se obriga a fazer diferente, né? Se obriga a enfrentar temas diferentes de forma diferente. Eu brinco aqui com os meus pares que uma das coisas que me impulsiona é botar de cabeça para baixo. Então, não assustem se eu começar a defender posições minoritárias na jurisprudência da corte, porque se eu estou convencido, eu vou querer fazer o novo, eu não vou me acomodar com o que já está existindo. Isso que dá força para a gente, né? Da advocacia, a minha carreira acadêmica, que não está tanto na pauta, mas se você pegar, eu sempre quis pôr fogo no parquinho, reinventar os conceitos,
criticar as doutrinas postas, e na minha vida é isso também, a gente tem sempre que buscar um novo desafio. É inclusive um desafio que você traz na sua pergunta de refundar o escritório a cada tempo. Você precisa refundar, porque senão você enrijece, você torna aquela estrutura praticamente necrosada. Então isso é uma permanente dinâmica, e se você pegar um benchmark de todos os escritórios de advocacia bem-sucedidos, você vai ver que em comum tem que eles sempre se reinventam. E se não se reinventa, some. E é muito legal ouvir essa sua visão, né, de como você se sente motivado ao longo desses 30 anos e como você se desafia. E aí você contou de um grande desafio, né, que é assumir a cadeira de ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Você foi convidado, né, quer dizer, você fez parte de uma lista quádrupla apresentada pelo STF, e aí você foi nomeado pelo atual presidente, pelo Lula, para o cargo, tomando posse agora dia 30 de maio. Queria saber aí os bastidores, né? Como é que surgiu esse convite? Como funciona esse processo de escolha? É preciso visitar os ministros do STF? Eles têm algum pedido inusitado? E para fechar, o que muda na sua rotina? Como é que é o dia a dia de um ministro? Tá. A minha vinda para o TSE começa num acaso. No começo do ano passado, o presidente do TRE, desembargador Galizia, de quem eu fiquei bastante próximo, bastante amigo, que nós integramos uma banca de concurso da magistratura de São Paulo, ele pelo tribunal, eu pela OAB, ele me liga perguntando se eu aceitaria integrar uma lista do TRE de São Paulo. Olha, Galizia, eu nunca pensei nisso, tal. Não, porque nós estamos querendo colocar na lista pessoas do mundo acadêmico, dar uma mexida na lista e tal, e você seria um nome ótimo, tal, pode contar comigo. Eu entrei na lista sextupla do TRE e fui para a lista tríplice aprovada pelo órgão especial do TJ. Isso, Renato, meados do ano passado. Como eu não tinha nenhuma simpatia no governo anterior, né, no governo federal, governo Bolsonaro, eu tinha tido vários embates por conta da universidade, etc., eu simplesmente não me esforcei, não fiz nenhum tipo de movimento, mas ocorreu que a lista do TRE de São Paulo travou aqui no TSE. Porque um dos integrantes da lista não conseguia demonstrar uns requisitos de 10 anos de advocacia, etc. E aí a lista ficou muito tempo indo e vindo, mudou o governo, né, e a lista saiu, a lista do TRE saiu do TSE para a presidência em fevereiro desse ano. Aí, já num contexto de um novo governo, que não tinha veto ao meu nome, eu fiz sim, como todos os que são candidatos a qualquer nomeação tem que fazer, eu fiz um périplo para me apresentar perante os decisores do Executivo, né, Casa Civil, Ministério da Justiça, Secretaria de Relações Institucionais, né, para me apresentar dizendo que era eu, né, que eu fiz a vida, né, e também, mesmo por conta dessa questão, com os ministros do TSE de então, alguns, inclusive, ministros do Supremo, como você sabe, o TSE é composto por 3 ministros do Supremo e mais 2 ministros substitutos. E aí, desse movimento, cujo foco era o TRE de São Paulo, uma experiência que eu, a essa altura, estava me dispondo a enfrentar, surgiu o convite, né, de parte de ministros do Supremo, dizendo: mas vem cá, me conte uma coisa, você é uma pessoa conhecida, professor, foi diretor da faculdade, você não tem interesse em integrar a lista do TSE? Eu falei, nunca tinha pensado, né, mas também você nunca tinha pensado no TRE. Pois é, mas eu tenho a vida em São Paulo, minha esposa está grávida, eu vou ter filho agora, tal. Mas aí a coisa foi crescendo, com essa lembrança por parte de ministros do Supremo. Aí eu falei, bom, então já que estamos, vamos. Procurei por todos os ministros, também me apresentei. Muitos já eram meus conhecidos já há muito tempo, alguns desde antes de serem ministros do Supremo, né? Pela lida acadêmica, né? Ministra Carmen, ministro Fachin, ministro Barroso, ministro Toffoli, ministro Alexandre, meus colegas de turma. Então, de certa forma, para alguns eu nem precisei muito me apresentar, para outros eu fiz esse périplo e fui brindado com a inserção do meu nome na lista quádrupla, porque eram 2 vagas de ministro titular. E aí ocorreu algo muito inusitado. No dia da votação da lista do Supremo, eu vim aqui acompanhar, em deferência ao próprio Supremo, né, acompanhar a votação, vi que meu nome estava na lista, acabou a sessão, no intervalo da sessão, eu agradeci os ministros que eu encontrei, peguei um táxi, fui para o aeroporto, voltar para São Paulo. Quando eu pouso em São Paulo, eu estou nomeado já ministro. Foi uma nomeação relâmpago. E uma nomeação sui generis, porque, como você sabe,
normalmente os ministros juristas chegam a titulares do TSE, os outros ministros também, do STJ e do Supremo, passando um período como ministro substituto. E eu fui talvez um dos poucos que tenha vindo já diretamente para a condição de ministro titular, né? Então, aí, 3 coisas. Eu fui nomeado numa quarta, tomei posse na terça e tive sessão já na quinta. Não tive nem muito tempo para me preparar. Segundo, eu já assumi como ministro titular, né, tendo processo para relatar, acervo para assumir, etc. E terceiro, coincidentemente, no fim de semestre, que todo mundo que dá aula sabe que fim de semestre é um terror, né? Você tem prova para preparar, prova para corrigir, você não consegue ser substituído no último mês do semestre, né? Então eu tive que conciliar em junho essa novidade, a vida acadêmica, né, e o fato de ter atividade em 2 cidades diferentes. Então junho foi muito complicado. Julho eu dediquei a me assenhorear do gabinete, do acervo, etc. E a partir de agora eu consigo mais ou menos organizar minha vida entre São Paulo e Brasília. Poxa, muito legal essa história, parabéns. É muito bacana ver uma figura tão importante, né, no Tribunal Superior Eleitoral. Mas eu fico com uma dúvida. Quando você fala em Tribunal Superior Eleitoral, ou qualquer tribunal de cunho eleitoral, você de bate pronto pensa em político e partido político, né? E é uma coisa que está muito latente, está muito hostil, especialmente nas ruas. Por óbvio, né, suas decisões elas vão vir para a rua, né? E as pessoas, mesmo as que não têm formação jurídica, elas vão julgar e elas vão emitir a opinião delas, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, não só hostil, mas de redes sociais. Como é que você faz para se blindar em relação a isso? E como é que você faz para separar a figura do Floriano do juiz, né, ou do ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Floriano Azevedo Marques? Primeiro, toda atuação do judiciário interfere, de alguma forma, no sistema político. Qual que é a diferença entre o TSE e as outras instâncias do judiciário? O TSE não pode se conter. Explico. Você tem um debate permanente, o Supremo está praticando ativismo judicial. E aí os críticos dizem, o Supremo tem que ter autocontenção. Então chega uma causa para o Supremo não avança sobre a definição da política pública ou sobre o jogo político. Até certo ponto, não todo, até certo ponto esse é um debate possível, porque o tribunal, a Suprema Corte ou o juiz de piso não quer interferir no orçamento, não quer interferir na gestão pública, não quer interferir na política. Até um ponto, no judiciário em geral, isso é possível. O TSE não tem essa alternativa. Se eu tenho uma ação de impugnação do mandato de um representante eleito, eu não tenho como não interferir na cena política. Se eu acato essa ação e caço um político, eu interferi na vontade do eleitor, que votou naquele agente. Se eu rejeito essa ação, né, eu mantenho aquele político e, eventualmente, vou manter alguém que foi acusado de uma conduta indevida. Eu não tenho opção na justiça eleitoral de não interferir no mundo da política. É o ponto de engate entre o sistema jurídico e o sistema político mais escancarado, né? Então, hoje, você tem esse problema que nós, semanalmente, aqui somos deparados com ações que levam, muitas vezes, à cassação de alguém que teve centenas de milhares de votos, se não 1 milhão de votos. E isso é um ônus, né, que é inevitável no sistema de jurisdição eleitoral. Como eu me blindo? Do ponto de vista íntimo, eu me blindo procurando me fundamentar e decidir dentro do melhor direito, tecnicamente, sem que as paixões políticas me influenciem. Claro que você está numa corte política. Eu brinco sempre que o meu jurisdicionado é o ator político. Direto ou indiretamente é o ator político. O partido, o candidato, o parlamentar eleito, o governante. Esse é o meu candidato e, portanto, quem não gosta de sofrer pressão não vem para a jurisdição, muito menos para a jurisdição eleitoral. Agora, felizmente, até o presente momento, a minha trajetória aqui no tribunal não tem gerado os malefícios que você verifica, por exemplo, com o ministro Supremo. Em Brasília, não dá para você ser anônimo, porque o meu jurisdicionado está aqui. Mas eu continuo tendo algum anonimato ainda em São Paulo. Em São Paulo, Renato, eu sou muito mais reconhecido e cumprimentado pelo nome professor do que ministro, né? Há 30 anos dando aula, você imagina a quantidade de alunos que eu não tive, né? Então, é muito comum, andando na rua, no supermercado, em alguma coisa da vida, no restaurante, alguém vir cumprimentar, ô professor, como está professor, etc. Não tenho sido reconhecido como ministro.
Em Brasília, não. Em Brasília, todo mundo sabe o cargo que se ocupa. Mas em São Paulo eu ainda continuo, graças a Deus, mantendo minha vida no anonimato devido. E eu imagino o quão duro é, né? Porque como está tudo muito aflorado, ou você está de um lado ou você está do outro. E se você decide, a sua decisão é de um lado ou de outro. E não necessariamente, né? Você pode ter uma visão política, você tem esse direito, e decidir de forma diversa, né? Essa é a beleza do direito. Exato. Então, assim, essa é a beleza do direito. Você comentou um pouquinho do anonimato, entre aspas, como ministro aqui em São Paulo, mas você já sentiu ou teve alguma hostilidade desde que você assumiu esse cargo? Não vou dizer que eu tive hostilidade, não. Como eu te disse, felizmente eu tenho sido poupado desse tipo de coisa. Eu tive, quando de julgamentos mais notórios, mais televisionados, eu tive algumas pessoas que reconheceram, alguns reconhecimentos na rua, principalmente aqui em Brasília, em aeroporto. Mas nunca fui vítima de alguma hostilidade, não. Não, que bom que assim continue e que você tenha liberdade e autonomia para tomar as melhores decisões. Polemizando ainda um pouquinho, né? O TSE acaba de receber uma ministra preta, primeira da história, em tribunais superiores. E se a gente for pensar no STF, a gente já teve 171 ministros, sendo apenas 3 mulheres, 2 ainda em atividade, mas apenas 3 mulheres. Como é que estão os esforços do judiciário para promover uma maior diversidade, que eu sei que é um tema também que você gosta, né? E você trouxe o exemplo lá na diretoria do Largo São Francisco. E na sua visão, quais são os impactos do aumento da diversidade no nosso judiciário? Inclusive, em relação à pressão, né, que o presidente Lula sofre hoje para indicar, né, uma ministra mulher e uma ministra mulher preta. Acho que os esforços são notáveis, né? São visíveis. E tanto são visíveis que você está acompanhando a discussão no CNJ para o estabelecimento de cota na promoção de magistradas aos tribunais, né? Então, eu acho que essa sensibilidade está madura, está aflorante e acho que irreversível, graças a Deus. Primeira dimensão. Segunda dimensão, olhando para trás, não tem como não ficar pessimista. Olhando para frente, eu sou muito otimista. E eu sou muito otimista não só porque esse debate tem ficado maduro na sociedade, mas eu sou otimista, Renato, porque além da maturidade desse debate na faculdade, na sociedade, há uma pressão que vem silenciosa, decorrente da política de cotas nas faculdades. E aí você tem uma massa de alunos que estão se graduando, estão se pós-graduando, estão se qualificando, de não só mulheres, que é um problema muito mais antigo, né, porque já tinha muita mulher bem formada e bem preparada, mas de negros, de pessoas que vêm de famílias de mais baixa renda. Essa massa de grandes e bem preparados profissionais está chegando, está se qualificando, está ganhando espaço, está ganhando proeminência. Então eu acho que esse processo duplo de pressão da sociedade, de convencimento da sociedade, de maturidade da necessidade de diversidade no ambiente da sociedade, junto com esse afluxo de gente bem qualificada, bem preparada, que esvazia qualquer possibilidade de exclusão, eu acho que ela vai predicar, vai desenhar um futuro muito venturoso, um futuro muito promissor. E é fundamental, porque a diversidade ela é transformadora. Todas as sociedades que padeceram da eugenia, elas desenvolveram um retrocesso no seu avanço cultural. A heterogeneia, não só de raças, de gênero, mas de pensamentos, de pertenças, de visões de mundo, ela é hiperprodutora de avanços de conhecimento. Então, quando eu falo sempre isso nas cotas das universidades, mas isso vale também na maior diversidade em todas as instâncias. Quem ganha com a diversidade não são os eventuais beneficiários da reserva de cotas ou das aberturas de espaço, é a própria sociedade. A sociedade, e eu posso falar isso de viva experiência nas universidades, a política de cotas tornou a universidade melhor. Ela trouxe um aporte que só a diversidade pode trazer. Então, acho que isso é um processo inevitável, aos atores cabe acelerá-lo, né? E é basicamente isso que está sendo feito no debate público hoje. Não, sem dúvida, é muito importante, né? Porque quando você fala de diversidade, é diversidade de pensamento, de visão, de cultura, de vivência, né? Então, você agrega para a sociedade, né? Se agrega nas decisões, então é muito importante que a gente tenha essa diversidade no nosso judiciário, assim como na nossa sociedade. Chegando no finalzinho aqui do nosso bate-papo, Floriano, você tem uma carreira muito bem estruturada, planejada, você falou dos planejamentos, tanto na advocacia quanto no magistério, né? Agora como ministro do Tribunal Superior Eleitoral.
Você se arrepende de algo que você tenha feito e até onde você quer chegar? Puxa, se eu me arrependo de algo que eu tenha feito? Não, eu talvez me arrependa de algo que eu não tenha feito, mas que eu acho que ainda vou fazer. Eu há muito tempo adio um projeto de passar uma temporada acadêmica fora do país. Já ensaiei várias vezes, mas os compromissos vão se sucedendo e agora mesmo o TSE veio interditar um plano que já estava montado de ir dar aula fora. Embora tenha dado aula em algumas universidades fora, mas passar uma temporada aí de um ano pesquisando, escrevendo e tendo atividade docente fora. Isso eu me arrependo de não ter feito, mas ainda vou fazer. Aonde eu quero chegar? Puxa vida, eu quero chegar ao meu ocaso tendo o mesmo brilho nos olhos que eu tinha em 86, 90, 95, tendo coisas boas para fazer. Acho que isso é o que mais me instiga, isso que mais me move. Poxa, que bacana. E que você continue tendo esses desafios que você teve aí ao longo da tua trajetória e que você consiga realizar esse objetivo, né? Esse planejamento de dar aula fora. Agora, para fechar, que conselho ou conselhos você traria para os nossos ouvintes? Olha, eu acho que para você ser bem-sucedido, primeiro você tem que escolher o que você quer fazer, o que você gosta de fazer. Ninguém é bem-sucedido fazendo alguma coisa que não gosta. Segundo, pense sempre onde você quer estar em 5, 10 e 15 anos. Terceiro, muita atenção. Cavalo selado passa e às vezes a gente nem percebe. A sorte é fortuna, mas a sorte também é a virtude de você perceber que ela está passando. É isso. Bacana. Fechamos com 3 conselhos fundamentais para a carreira, qualquer carreira, mas em especial para a jurídica, dos nossos ouvintes. Muito bacana te receber, Floriano, conhecer a tua história, ajudar a contar a tua história, uma história muito rica e de muitos méritos. E receber um ministro do Tribunal Superior Eleitoral, uma grande honra. Parabéns pela trajetória, muito obrigado pela disponibilidade, pela generosidade, foi um enorme prazer. Obrigado, eu que agradeço. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima. Este podcast foi editado por Felipe Mux.